integralidade e paridade. Os trabalhadores seletistas têm esse direito? Boa tarde, eu sou a Milena Branzin, vocês estão acostumados a me ver aqui explicando sobre os direitos dos servidores públicos, dos servidores públicos não, dos trabalhadores seletistas, mas hoje eu vim explicar para vocês sobre a integralidade e a paridade. A doutora Regiane e a doutora Renata já trouxeram diversos vídeos explicando sobre esse tema, mas a gente ainda continua recebendo sempre dúvidas nesse assunto, inclusive se os trabalhadores seletistas têm esse direito ou não, e hoje eu vou explicar para vocês. Então, iniciando, o que é a integralidade? A integralidade nada mais é do que o direito do servidor público ou da servidora pública de se aposentar com seu último salário. Mas, lembrando, se aposentar com o seu último salário base. Então, os valores que você recebe, às vezes, de indenizatório, exemplo como um vale alimentação, não vai computar como sua última remuneração, tá? Não vai contar nesse salário, é somente o seu salário base. E a paridade? A paridade é o servidor público ou a servidora pública se aposentar com o seu último salário, como que eu já expliquei, a integralidade, mas ter o reajuste da categoria ativa. Então, quero dizer que os servidores públicos da categoria que estão ativos, né, que não se aposentaram, tiverem um reajuste. Então, por exemplo, a categoria lá tem um reajuste de 10%. Você que está aposentado também vai ter esse reajuste, né? E aí, importante também lembrar, a gente sempre costuma, né, confundir isso, você, como regra, se aposenta com a integralidade e a paridade conjunto. Mas em alguns municípios, que acontece raramente, eles costumam dar apenas um dos direitos, então paridade ou insalubridade. Mas isso acontece em raríssimos casos. Então, você sempre se aposenta com a integralidade e a paridade em conjunto. Outra coisa que sempre acontece, às vezes, umas confusões, é referente à integralidade e à aposentadoria integral. Integralidade e aposentadoria integral não é a mesma coisa, tá? A aposentadoria integral é quando você completa ali não tão requisito de idade e de contribuição para que você consiga os requisitos para a aposentadoria integral, que inclusive garante a integralidade e paridade, mas não é a mesma coisa, tá? Vamos deixar claro, são coisas diferentes. E aí, já indo para responder a nossa pergunta de quem tem o direito da integralidade e paridade. Quem tem o direito é o servidor público ou a servidora pública estatutária que contribui para o regime próprio da Previdência, que ingressou no serviço público até 31/12 de 2003. Então, repetindo, o servidor público que ingressou no serviço público até 31/12 de 2003. Essa é uma dúvida que a gente sempre recebe aqui, e eu acho que vocês já estão, né, até acostumados a ouvir sobre esse assunto, porque a doutora Regiana e a doutora Renata já explicaram muito sobre esse assunto. Então, até aqui vocês já estão acostumados. Mas e aí? O trabalhador seletista, o empregado público, tem direito à integralidade e à paridade? E a resposta é não, tá? Por que não? Porque o empregado público, ele é regido ali, né, pela CLT e contribui para o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social. Então, os empregados públicos que estão abarcados pela CLT e contribuem para o regime geral, ou seja, para o INSS, não têm o direito à integralidade e paridade, porque os trabalhadores que contribuem para o INSS não têm esse direito. Já não, né, respondendo a pergunta. Mas, né, continuando nisso, e é até o que a gente vem falando no nosso canal, recentemente houve uma mudança em relação a isso, mas, né, como explicando, são para trabalhadores que ingressaram no serviço público, né? Então, são para servidores que ingressaram no serviço público como seletistas ou contratado como contratado, e nesse caso, depois se tornaram estatutário, então nessa situação tem o direito à integralidade e paridade, tá? Então, se você é um servidor público que ingressou no serviço público antes de
31/12/2003, mas ingressou como seletista e depois se tornou estatutário, você tem o direito à integralidade e paridade, certo? Então a gente precisa, né, cuidar disso. E como eu falei, que é um assunto que aconteceu recentemente, que está sendo são casos que estão, né, mudando agora o entendimento, precisa ser analisado caso a caso, tá? Então, um profissional precisa analisar a sua ficha funcional, você precisa analisar cada situação para verificar se você tem esse direito ou não. Então, vou dar 2 exemplos aqui para que fique mais fácil de você entender. Digamos, né, então tem uma pessoa que ingressou lá no serviço público, numa empresa pública, e nesse momento ele era seletista. Mas depois passou em um outro concurso e aí se tornou estatutário. Nesse caso, é possível vislumbrar a possibilidade de conseguir o direito de integralidade e paridade. Ou um outro exemplo ainda. Se você era servidor público, mas no seu município só era seletista e depois se tornou, mudou para estatutário e todos, né, os servidores dali se tornaram estatutário, você também tem a possibilidade de conseguir a integralidade e a paridade. Mas a gente ainda precisa, infelizmente, entrar com pedido judicial, a gente precisa judicializar. E a gente está tendo esse entendimento e reconhecimento de integralidade e paridade nos juizados especiais da Fazenda Pública, é onde está sendo feito esses pedidos, mas antes, né, como a gente sempre explica aqui no nosso canal, você precisa realizar o pedido administrativo, tá? Requerendo o seu direito de integralidade e paridade. E aí, se esse pedido for indeferido, a gente vai entrar com ação. E que ação é essa que a gente vai entrar? Podem ser 2 opções, né? Então, a gente pode entrar com uma ação declaratória, pedindo o reconhecimento de integralidade e paridade antes de você se aposentar, mas, se no caso de você já ser aposentado, a gente pode entrar com ação revisional, que é pedindo o reconhecimento também da sua integralidade e paridade. Mas, nessa segunda situação, eu preciso que vocês se atentem ao prazo prescricional, que para os servidores públicos é de 5 anos, certo? Não é igual o RGPS, né, o Regime Geral da Previdência, que é de 10. Então, vamos cuidar para que não perca o prazo. Então, né, para que fique claro, o trabalhador seletista, o empregado público, ele não tem direito à integralidade e paridade. Somente tem direito à integralidade e paridade o servidor público estatutário que ingressou até 31/12/2003, e agora a gente tem esse entendimento de conseguir a integralidade e paridade para os servidores que entraram como seletistas, né, ou como contratador, e depois mudaram para estatutário, certo? E como a gente sempre fala aqui no canal, sempre está trazendo, explicando para vocês, a gente precisa, antes disso, realizar um planejamento previdenciário, tá? Para você ter certeza que você tem o direito à integralidade, é melhor que você procure um profissional para que ele planeje a sua aposentadoria. Mesmo você achando, né, na primeira situação que eu falei, que é certeza que o servidor público tem direito à integralidade e paridade, mesmo nesse caso, é importante que você faça seu planejamento, para que ele verifique se você conseguiu, cumpriu com os requisitos antes da reforma, então, do seu município, do estado ou da União, e aí, se você já cumpriu, perfeito, mas se você não cumpriu, qual é a regra de transição vai ser melhor no seu caso, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem de comentários. Então, a doutora Renata aqui, boa tarde, doutora. A Bruna, boa tarde. A Gabriele, boa tarde. A Rayane, boa tarde. A Jéssica, boa tarde. Terezinha aqui, boa tarde. Doutora Renata, ótima explicação. Muito obrigada, doutora. É um tema muito importante. Espero que vocês tenham gostado do tema da live dessa semana. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário que depois eu vou responder. E até a próxima semana. Tchau, tchau.